Antes de mais, bom dia e obrigado pelo convite que me endereçou. É com muito agrado que aqui estou e que, pronto, respondendo à sua pergunta, no fundo, quem é que é o Tomás Pegado? O Tomás Pegado, isto falando um pouco na terceira pessoa, não é? Para descrever temos que falar na terceira pessoa. O Tomás Pegado é um jovem de 28 anos, nascido e criado na Ericeira, passou a nível académico pelo Colégio Militar, onde fez formação durante 8 anos. Sou licenciado em Direito, exerço em Advocacia, estou a terminar o estágio neste momento, e aqui em Mafra. E no fundo sou uma pessoa, um cidadão, um eleitor, um contribuinte também, que procura entrar na política ou atuar na política na medida das suas possibilidades de carga horária, disponibilidade, e que o CDS e a JP são o veículo para eu poder servir da melhor maneira as pessoas na medida em que consigo e que é possível. Isto é um hobby. Há pessoas que têm yoga, há pessoas que têm pilates, há pessoas que fazem voluntariado. Eu não considero isto um voluntariado, mas faço isto porque quero e não porque preciso. Porque a minha carreira profissional não vai passar por aqui, seguramente. Agora, a carreira política, o que é a carreira política, não é? A carreira política é algo que eu olho como, lá está, volto a repetir, um hobby, e é nessa medida da minha disponibilidade e da minha vontade em querer dar às pessoas, através do meu partido, porque eu acredito muito no meu partido e na Juventude Popular. Na política, nós quando fazemos um trabalho, temos uma nuance anterior à questão de acharmos que estamos a fazer bem ou mal. Essas pessoas reconhecem valor no nosso trabalho. Por exemplo, uma pessoa vai fazer voluntariado, é geral, é genérico, que toda a gente reconhece o valor de uma pessoa que faz voluntariado, não é? Ninguém coloca em causa. E não tem que ser colocado em causa. Está bem assim e é para continuar. Uma pessoa que está na política, infelizmente há pessoas que trazem vícios para a política, e um jovem, o que é que leva um jovem a querer filiar-se numa juventude partidária, por consequência que se filiou num partido e que cá continua, num país em que a abstenção é enorme, a abstenção jovem ainda maior. E o que é que leva? Eu acho que é um pouco o que aprendemos na nossa formação, o que aprendemos na nossa base, o que começou em casa, porque a nossa casa e o nosso seio familiar são muito importantes, e o que nos incutiram. E falo, eu que sou irmão de 3 rapazes, 2 mais velhos e um mais novo, e incutiram-nos lá em casa sempre uma coisa muito importante, que é, devemos sempre dar de nós aos outros, na medida daquilo que gostamos e que podemos. Eu gosto de política e gosto das pessoas e dou ao CDS aquilo e às pessoas aquilo que posso. Se as pessoas se revêem naquilo que eu e a minha equipa, porque trabalhamos todos em conjunto, obviamente, se as pessoas se revêem nisso, não sei, mas cabe-nos a nós continuar a propor. Não há forma de escrutínio relativamente ao nosso trabalho, não é? Porque somos uma juventude partidária. Eu, no fundo, falo pela JP, não posso falar pelo CDS, porque não represento o CDS em Mafra, apesar de no futuro poder vir a ser eleito vogal da Comissão Política, mas no fundo é esta, como é que eu ia dizer, esta coluna vertebral e esta formação que me incutiram e que eu sempre tive gosto nisto, sempre. Já em criança tinha gosto pela política, gostava de ver política e acho que acho que faz parte do nosso dever, enquanto membros de uma comunidade, poder dar de nós um pouco a essa mesma comunidade. E uma das formas que eu dou é precisamente pela política. Há uma grande probabilidade de vir a assumir responsabilidades na Comissão Política. Sim. Quem olha para os números, quem olha para a realidade política de Mafra, repara que o PSD absorve uma enorme fatia Sim. E o CDS está resumido ali numa percentagem muito residual. Sim. O que é que falha? O que é que tem falhado? O que é preciso? O que é que faz falta? O que é que o Tomás Pegado vê como importante no futuro para o CDS em Mafra? Ok. É assim, em primeiro lugar, porque é que chegámos aqui, não lhe sei responder. Porque quando o PSD agarrou as rédeas do Conselho de Mafra, no bom sentido da expressão,
Eu não era vivo, não estava cá para poder ver, muito menos percebia de política e, portanto, só apanhei o pós. E o pós, e na minha intervenção até política, nas últimas eleições autárquicas, aqui no CDS, levámos um duro golpe, ficámos sem representação autárquica no Conselho. Era algo que já não acontecia há umas décadas. E isto fez-nos, antes de culpar os outros, antes de pegar nos outros e dizer não, a culpa foi deste porque fez isto e aquilo, ou a culpa é do Presidente porque o Presidente vende ideias que não são verdadeiras. Não é nada disto. A culpa, não sei de quem é que é, mas a responsabilidade é nossa. E acho que este espaço entre as últimas eleições e as próximas eleições autárquicas, as últimas autárquicas e as próximas, tem que ser feito em duas fases. E já começou a ser feito. Numa primeira fase de reflexão e numa segunda fase de lançar os dados, de sair à rua, falar com as pessoas, tomar contacto dos seus problemas e perceber em que medida é que o CDS pode ocupar o espaço aqui. E é verdade que eu estou como candidato numa lista aqui à Comissão Política de Conselhia do CDS Mafra. Estou na qualidade vogal, uma lista encabeçada pelo Mário de Sousa, que é recandidato, no fundo, e que o trabalho que está a ser feito começou por ser feito na medida da reflexão. O que é que temos que fazer em relação a isto? Reunimos-nos várias vezes, até porque eu, enquanto membro da JP, por inerência, já fui chamado diversas vezes para intervir. Há muito trabalho que nós fazemos que as pessoas não fazem ideia. As pessoas não fazem ideia que há 3 semanas atrás, numa segunda-feira, eu e o Mário de Sousa fomos à chotaria, que a maior parte das pessoas do Conselho de Mafra não sabe onde é, ver um problema que lá está há quase 10 anos, um problema de fossas, um problema de higiene urbana, digamos, que ninguém resolve e que nós fomos falar com a pessoa que nos chamou, que já não sabe para onde é que se há de virar, que a Câmara não resolve e que, como a chotaria fisicamente é um monte e a senhora tem um terreno de um lado e os pais da senhora um terreno do outro do monte, e como as fossas estão a ceder, aquilo vai tudo para os terrenos, tanto da senhora como dos seus pais. E isto é um problema, é um exemplo apenas, de como o CDS pode e deve atuar nos mais pequenos casos, que é, as pessoas chamam-nos, nós vamos ter com as pessoas, ouvimos as preocupações das pessoas e nós próprios promovemos, junto das entidades competentes, neste caso da Câmara Municipal, para se resolver aquela situação. Eu disse há bocado 3 semanas, mas não sei se foi bem 3 semanas, foi já um mês, mas foi dentro deste espaço temporal. Foi uma segunda-feira, lembro-me bem, e fui lá com o Presidente da Conselhia, o Mário de Sousa. E aqui a questão de qual é que é o espaço do CDS em Mafra, no fundo, responder a esta questão. O CDS em Mafra tem uma tarefa que é de ganhar o seu espaço. O CDS, eu quero acreditar, e é por isso que também acredito neste projeto, que nós CDS, ainda não ganhámos o nosso espaço em Mafra. Há muito por conquistar ainda. E claro, conquistar este espaço revela também tem que revelar também que as pessoas acreditem em nós, não se traduz em votos. E o CDS tem aqui uma missão muito importante, que é... O CDS é um partido de inspirações de direita. Não é extrema nem centro, é de direita. Basta olhar para a panóplia ideológica do CDS. O CDS é de direita. E o PSD em Mafra, se nós formos escrutinar as políticas que o PSD em Mafra tem tido ao longo das últimas décadas, não tem tido propriamente políticas à direita. Tem tido políticas ao centro. Se calhar também por isso é que vai capitalizar muitos votos ao PS e a certas pessoas que por norma, em legislativas e europeias, votam mais à esquerda. E não sou eu que o digo, são os dados, não é? Basta ir consultar os dados das eleições autárquicas e depois os dados das eleições, os resultados das eleições legislativas e europeias, e vemos que nas últimas legislativas e europeias aconteceu algo que não digo inédito, obviamente, mas que surpreendente, que é o PS ganhou no Conselho de Mafra. Exceto na freguesia de Encarnação, que já nos habituou a ser um forte, digamos, do PSD,
como é uma casa do PSD, digamos, aquela freguesia, na medida em que colhe muitos votos sociais-democratas na altura das eleições. Mas pronto, tivemos este fenómeno. Em relação ao CDS, notamos que nas autárquicas temos sempre menos votação do que nas legislativas e nas europeias, e é muito no fundo também por aí, que é o PSD, como está cá há muitos anos, há décadas, está mais implementado, é mais fácil fazer política para o PSD do que para o CDS, tem mais meios humanos, financeiros, acredito que também tem, até porque nós não temos meios financeiros, e no fundo vamos ter que fazer mais com menos para podermos dar esse salto. E esta recandidatura do Mário de Sousa, estou confiante e tenho a certeza que servirá essencialmente com um ponto único, que é a preparação para as eleições autárquicas daqui a 2 anos. E o que é que nos leva a ter este ponto único? Primeiro, não temos autarcas, portanto não há, a não ser o acompanhamento das Assembleias Municipais e de Freguesia que possamos ir, não há um trabalho rotineiro. E este desafio é no fundo um ano zero, um recomeçar, não é um recomeçar, mas é um lançar as nossas expectativas sobre as pessoas, lançar as nossas ideias, propor, ir ao terreno, saber que temos que chegar a toda a gente de uma forma mais assertiva, saber o que é que são realmente os problemas das pessoas. Vemos agora esta questão das águas. Há mais questões relacionadas com isto. Nós vamos à Ericeira e temos um turismo que incomoda os residentes, os habitantes, os locais. Porque uma pessoa que vive no centro da Ericeira não tem que de manhã sair de casa e o ralo perto da sua porta de entrada não tem que estar completamente sujo. Porque a pessoa não tem que sofrer daquilo. A pessoa paga em IMI para ter também a sua rua limpa, não é? A pessoa paga todos os impostos, como qualquer residente, como qualquer contribuinte, e tem direito a que a sua qualidade de vida não seja, digamos, afetada pelo turismo. Eu não estou com isto a criar uma guerra ao turismo, nada disso. O turismo é uma fonte de sustento de muita gente na freguesia de Ericeira, mas eu acho que tem que se olhar muito àquelas pessoas que não investem no turismo, não ganham um único cêntimo com o turismo e que são afetadas pelos efeitos secundários, digamos, do turismo, não é? A confusão que traz este turismo. Não é? E às tantas, vemos que um dos problemas da Ericeira passa também pelo tipo de turismo que é. Porque às tantas, aquele tipo de turismo não... Há um determinado tipo de turismo ligado ao surf que no dia em que as condições meteorológicas e do mar mudarem na Ericeira, espero que não, mas aquilo muda. O turista não está fidelizado. O turista vai, consome, mas não está fidelizado. Os campeonatos de surf estão fidelizados, mas o turista não está. E temos que começar a olhar para esta... E eu falei na questão da higiene por uma simples razão. Porque a parte do turista, eu falei do que não está fidelizado, mas há uma parte que se vai fidelizando, que eu noto, que é o turista já com alguma idade. Muitos ingleses que saem do Reino Unido vêm para Portugal, para a Ericeira, compram uma casa e ficam lá a viver. E estes turistas, se nós não começarmos a ter atenção, até estes turistas que agora são residentes, não é? Que já não são turistas, começam a ficar afetados por isto. Ou seja, é importante, numa freguesia como a da Ericeira, promover a qualidade de vida das pessoas que não ganham com as atividades principais da vila, não é? Uma pessoa que vive na Ericeira, vamos pegar neste exemplo prático, uma pessoa vive na Ericeira, trabalha fora da Ericeira, tem que levar carro para ir trabalhar por virtude dos seus horários que sai à noite ou algo do género. Não digo nesta altura do ano, mas na altura mais próxima do verão, essa pessoa está cansada do seu trabalho, esta pessoa quer chegar a casa rapidamente e vive na Ericeira porque escolheu uma vida mais calma, mais pacata, e se calhar não foi para Lisboa ou para perto de Lisboa para não apanhar a confusão. Mas a pessoa chega à Ericeira e tem que estar meia hora à procura de um lugar para estacionar o carro. Os residentes não são minimamente protegidos na vila de Ericeira face ao estacionamento.
Não há essa proteção. Até hoje, sei que está anunciada uma obra, mas até hoje não houve obras na Ericeira para aumentar o número de estacionamentos em escala que se note, que seja notória. Não houve. É um problema que todos os anos tem vindo a aumentar, porque todos os anos a Ericeira tem mais gente, mas eu já assisto a pessoas que... O que é ir tratar um problema à Ericeira? Um assunto à Ericeira no verão? Nem pensar. Estou meia hora à procura de lugar, para que é que vou? É claro que a afluência do turismo traz-nos sempre isto, e isto nunca vai ser resolvido. As pessoas nunca vão ter um lugar à porta de casa reservado para elas. Temos que também... Isto não é 8 nem 80, mas temos que saber tomar medidas para melhorar a vida das pessoas. Eu sei que as pessoas, nós às tantas, como oposição, podemos cair no erro, e admito isso, de estar a exigir a perfeição. Mas não, eu não exijo a perfeição, eu exijo que se lute pela perfeição. Porque se não se lutar pela perfeição, não melhoramos a qualidade de vida das pessoas. Eu sou assim, que é, aquilo que devemos exigir enquanto eleitores aos eleitos é que trabalhem para a perfeição. Não é que sejam perfeitos, é que trabalhem para a perfeição. Porque se trabalharem para a perfeição, a vida dos eleitos vai melhorar, seguramente. O facto de o CDS, e neste caso, o CDS não, o PSD, peço desculpa, estar no poder há muitos anos, faz com que se crie um sistema. Um sistema que às tantas não é só eleitoral. É um sistema das pessoas se reverem com aquela imagem à primeira impressão. E como, assim, vamos conseguir saber separar as águas, que é, uma coisa é o sistema do PSD que está implantado há décadas, outra coisa completamente diferente é a oposição que se faz ou não se faz no Conselho de Mafra. O facto do PSD estar no poder há 40 anos não invalida que a oposição faça o seu trabalho. Ponto número 1. Ou seja, se a oposição, se há quem entenda que a oposição não está a fazer o seu trabalho, se é uma posição generalizada é porque de facto não está a fazer o seu trabalho. Eu que não tenho responsabilidade sobre nenhum órgão da oposição, tenho a minha contribuição no CDS, estou à vontade para falar sobre isso. Estou à vontade para falar no sentido, por exemplo, numa questão muito simples, que foi a questão das águas. Não houve oposição em relação a isto. Eu recordo na Assembleia Municipal da reversão das águas que o único partido que levantou o dedo, digamos, a isto tudo foi o PCP. Porque estava-se, de facto, a partir para uma solução que não era viável, porque a Biowater, na altura, não estava a aceder às exigências da Câmara de Mafra, a Câmara de Mafra já estava a contrair um empréstimo e, na altura, não se sabia bem para o que é que era. A Câmara dizia que tinha finalidades, que era o reforço da rede urbana, o resgate depois das águas, mas não havia um acordo prévio com a entidade, com quem tinha que haver, para isso mesmo. E, de facto, entretanto, chegou-se a Bom Porto na medida em que conseguiram um acordo. A Bom Porto conseguiram um acordo. Os valores do acordo é outra questão. Mas conseguiu-se o acordo. Mas sabe que eu próprio sinto isso. Que às vezes em Mafra, às vezes não, muitas vezes em Mafra, a oposição não reage. Não é reativa. Mas porquê? Porque eu não sei. Olha, eu, na minha medida, e se for falar também com o resto das pessoas do CDS Mafra, que é quem me conhece melhor politicamente, sabe que eu sou uma pessoa reativa, talvez até demais. Se calhar fruto da juventude, não sei, mas tento ao máximo, acho que devemos ser presentes. E acho que isso vai começar a mudar um pouco. Há órgãos de comunicação social em Mafra, e isto é respeitável, não estou a colocar em causa isso, que não passam notícias de política por opção. Porque dizem que senão tem que dar a voz a uns e a outros e pronto. Não querem dar a voz a todos. Exatamente. Eu acho que sabe que o facto de termos o mesmo sistema há muitos anos também faz com que as pessoas, digamos, relaxem. Não sejam tão reativas, não sejam tão explosivas politicamente. Ser explosivo politicamente não tem que ser necessariamente mau. Ser explosivo politicamente é não se deixar levar por algo que não concorda. Como a Adelina Mar da Costa dizia, é ser desinstalado. Ele referia-se nisso à juventude, dizia que a juventude não é instalada. Temos que ser desinstalados na medida
em que, falando em português corriqueiro, não temos que aceitar qualquer coisa que nos vendam, não temos que, só porque sim. Temos que tomar uma posição de defesa dos nossos direitos, defesa do nosso país, defesa da nossa comunidade, defesa das nossas pessoas. E no fundo, a oposição em Mafra tem tido este problema. A oposição em Mafra não tem reagido, não tem criado moça e mais uma vez, isto não sou eu a falar. Isto são os resultados eleitorais a falar. Os resultados autárquicos. As pessoas até agora não se revêem na oposição numa escala que coloque em causa o PSD. E volto a referir, são os números a falar. E contra isto não há argumentos possíveis. Agora, o que há, e vejo isso e não vejo só da parte do CDS, vejo da parte das outras forças. Há uma vontade em querer trabalhar, em querer mostrar serviço. Eu recordo num assunto que há uns meses esteve muito em voga e que agora parece que foi esquecido. Parece que passou o problema. Não passou. Ele continua lá. Mas não foi resolvido, que é uma questão relacionada a trato ao lixo. E que recordo-me que nós, JP, fomos à trato ao lixo, tenho ideia que o Partido Socialista também foi à trato ao lixo, numa altura em que toda a gente falava que o cheiro não parava, o cheiro na A21 e depois até em Alcaínça, não parava de afetar as pessoas. É que uma coisa é eu passar numa autoestrada e sentir um mau cheiro. Ainda consigo conceber. Outra coisa é eu viver numa casa em que estendo a roupa no estendal, vou tirar a roupa e a roupa cheira a lixo. Isto é mais preocupante. A nível de saúde pública, ainda não se sabe bem os impactos que isto pode vir a ter. Mas este problema não está resolvido. Aliás, ainda ontem à noite passei por lá e o cheiro fazia-se sentir numa força como poucas vezes senti. E no fundo, as pessoas, acho que às tantas também são as próprias pessoas que têm que procurar. As pessoas em Mafra procuram um pouco. As pessoas em Mafra não procuram alternativa. Não têm que ser estimuladas. É que depois às tantas, as pessoas têm que ser estimuladas. As pessoas têm que ser estimuladas em Mafra. Em Mafra e no país inteiro. Convenhamos, não é? Os números de abstenção não são só em Mafra. Aliás, Mafra até tem menos abstenção que a nível nacional. As pessoas têm que ser estimuladas. Os números de abstenção são reveladores disso mesmo. Acho que há aqui uma crise. Há aqui uma crise de valores na nossa sociedade, no sentido em que as pessoas não participam, às tantas por convicção. Às tantas, eu recordo-me, nas últimas eleições europeias, que andávamos todos a falar da abstenção, e nós na JP, inclusive, até fizemos um inquérito na internet sobre a abstenção relativamente às europeias. E recordo-me, antes das eleições, e vou citar um líder que não é do meu partido, é de uma ala oposta, e que às tantas fez-nos lembrar de uma coisa que às tantas parecia que toda a gente se tinha esquecido. Foi Jerónimo de Sousa, da CDU, que às tantas disse: as pessoas também têm direito a quererem se abster. Por convicção, não é? Isto revela que, não estou a dizer que toda a gente que se abstém é por convicção, mas o que eu quero dizer com isto é que, e penso que Jerónimo de Sousa na altura quis dizer com isto, é que também há pessoas revoltadas com este sistema. Com o sistema em que já não acreditam em nenhum partido. Depois podemos falar em votos de protesto, em determinados partidos e tudo mais. Mas há pessoas que... Eu acredito que haja pessoas que já não vão votar porque não acreditam em nenhum partido e que não acreditam inclusive no sistema. Porque consideram que qualquer pessoa que se propõe a eleições já por si não compactua com este sistema, que na ótica dessas pessoas não é bom. E a abstenção revela-se muito por aí também. De um lado as pessoas que não têm interesse, do outro lado as pessoas que são contra ir votar neste sistema. E temos que saber atender a estes dois pedidos, digamos, estas duas carências que os eleitores têm. E em Mafra, isto, com o facto do PSD estar há uns anos no poder, vai criando algum conformismo nas pessoas. Porque o PSD, eu não sou uma pessoa que vou dizer, o PSD está a fazer um mau trabalho. Neste mandato e no último... Não sou capaz de dizer que o PSD está de facto a fazer um mau trabalho. Comparando com as autarquias à volta, aqui limítrofes, se calhar é a autarquia que está a fazer um melhor trabalho. Mas isto não chega. Não chega a termos uma taxa máxima de IMI. Nós queremos menos neste caso. Ou seja, mais para as pessoas. Não chega a nós investirmos num eixo venda do Pinheiro, Malveira, Mafra e Ericeira e tudo o resto deixarmos ao abandono.
Se calhar esse eixo vive bem. O resto... Mas as pessoas sabem dessas vossas posições. Sabem, o que me está a dizer agora é público e é de conhecimento público, portanto... É público, até porque nós fomos a eleições há 2 anos. E isto que eu lhe estou a dizer não é uma novidade dos dias de hoje, já é uma coisa que... Aliás, tem-se vindo a acentuar a diferença entre este eixo que eu lhe disse, que é Venda do Pinheiro, Malveira, Mafra e Ericeira, e todas as localidades que por aí passam, e depois as outras localidades. Podemos começar na Encarnação, podemos ir para as enxaras do Bispo e dos Cavaleiros, que são no limite, e que se calhar nós formos lá à noite não temos luz na estrada para lá chegar. Podemos falar da Chotaria, como eu falei há pouco, que é perto de Monte Muro, podemos falar de Santo Estevão das Galés, podemos falar da Aceiceira, podemos falar de todas as terras do Concelho de Mafra. Eu estou à vontade para falar delas, já fui a todas e conheço-as minimamente bem. E portanto, há aqui um esquecimento. Às tantas são as pessoas que não querem. Porque as pessoas pensam que o que está ali está seguro e não querem arriscar para aquilo que, na ótica deles, é inseguro. E às tantas, uma pessoa que não tem luz na sua estrada há 30 anos, não é passar 30 anos que vai revirar pela luz. Está a perceber aquilo que eu estou a querer dizer? Eu percebo. Pronto. A pessoa conforma-se com a situação. Isto é a realidade portuguesa em todo o lado. Se nós temos um problema que não nos afeta a um nível em que nos impeça de fazer algo, não é? Se nós temos um problema de uma estrada não iluminada há muitos anos, a pessoa que tem essa estrada não iluminada há muitos anos, provavelmente, a passado um tempo, conforma-se. E o problema mantém-se e a pessoa fica na ilusão ou fica no entendimento que a coisa até está bem, mas aquele problema não tem solução. Ora, o que no CDS temos que dizer às pessoas, é que estes problemas têm que ter solução. Tanto neste eixo, como lhe disse, como fora deste eixo, porque neste eixo também há problemas. O António pega no seu carro, deu uma volta na freguesia de Ericeira, de carro, no centro da vila, e pega num bloco de notas para apontar o número de buracos pelos quais passa. A calçada, as estradas de calçada que não são arranjadas há décadas. Isto é um problema que não se resolve. Se calhar agora até estamos na altura para os resolver, porque estamos no inverno, outono e inverno, e isto coloca as coisas muito difíceis para quem vive e às tantas parece que não quer protestar sobre os problemas, e alguém que está aqui a trabalhar e que não se consegue fazer ouvir com esse problema, em certa medida. E o nosso propósito, tal como lhe disse há bocado, vamos agora para um novo mandato, se tudo correr bem na nossa perspectiva, claramente, nossa perspectiva de lista candidata, e este mandato vai servir precisamente para preparar isto. Ao nível das propostas que estamos a apresentar, claro que não vamos, todas as propostas que no passado apresentámos não surtiram efeito, aliás, não vamos mandar para o lixo, digamos. Há matéria que deve ser bem trabalhada e bem levada aos ouvidos dos eleitores, e depois há uma forma que eu acho que é um problema em todos os partidos aqui de Mafra, incluindo o PSD. Mas o PSD esconde um bocado esse problema porque é executivo de Câmara, que é a comunicação. Nós em Mafra, a nível de comunicação, não vou dizer que somos de nível século XX, não sou pessimista a esse ponto, mas a comunicação é feita de uma forma pouco instantânea. Parece que as redes sociais não chegam a uma boa camada da população. Não chegam. Isto é uma realidade. O António pega no seu carro e vá ao Sobral da Abelheira e vá ver que essas pessoas preferem muito mais, e eu não os critico por isso, preferem muito mais ter o candidato à sua frente a falar das propostas do que ter uma página de Facebook, uma rede social que para esta camada de população e há um problema, não é um problema, é uma característica, isto não é um problema, é uma característica das pessoas com mais idade. As pessoas com mais idade tendem a não querer aderir a estas novas tecnologias. Isto é factual, são mais resistentes, é o termo mais correto. Mas é nos jovens que há maior abstenção. Pois é, tem toda a razão. É nos jovens que há maior abstenção. Os jovens e os muitos indignados. E vou-lhe dizer porquê. Eu ainda há dias
precisamente no Facebook, comentava com uma outra pessoa que nem sequer é do meu partido, que a minha geração e as gerações próximas a mim, nós não sofremos na pele, digamos, o que é não poder votar, o que é não nos podermos exprimir, e acho que devemos ter um máximo respeito por quem nos deu isto. Independentemente das ligações políticas, quem nos trouxe isto de volta, porque antigamente podia-se, quem nos trouxe o direito ao voto, o direito a nos podermos exprimir, o direito a publicarmos o que quisermos numa rede social, acho que merece o nosso respeito. E provavelmente por isso os mais velhos tenham ganho o hábito de ir votar, e se calhar os que não vão votar são os que estão revoltados com o sistema, e os mais novos, desleixados com a participação para a comunidade, alguns não vão votar, outros também porque não acreditam em nenhum, também é legítimo. E às tantas, nos últimos 15 anos falámos tanto de voto de protesto e nunca se olhou para o verdadeiro voto de protesto, que é o voto da abstenção. Todas as eleições que fazemos, que temos, só olhamos para os números fora da abstenção. Nunca olhamos para a abstenção. Eu nunca vi um primeiro-ministro eleito a tomar de facto medidas que incentivem o fim da abstenção. Nunca vi. É giro falar nos discursos, pôr em prática é diferente. Seja ele, António Costa, Pedro Passos Coelho, seja o que for. Nunca vi. Nunca vi uma campanha de incentivo ao voto. Por exemplo, uma ideia que eu tenho, já partilhei com algumas pessoas, já que há tantos dias de campanha eleitoral, porque é que não há um dia da campanha eleitoral em que é uniformizada, cada partido com as suas ações, e é feito naquele dia com material uniformizado, já que gastamos dinheiro em eleições, certamente haverá orçamento para isto, que é um orçamento muito residual, muito baixo, com material idêntico, todos os partidos teriam que fazer campanha com material idêntico e apelar apenas ao voto. Apelar ao voto, seja em que partido for. Eu sei que isto também é feito nas ações de campanha, mas as pessoas, quando olham e veem uma bandeira de um partido, dado aquele estigma de não se rever no sistema, jogam logo na defesa. Jogam logo à defesa. Mas não são os políticos que têm que provar que são uma alternativa e que podem fazer aquilo que eles consideram que o sistema não os consegue representar. Não consigo discordar daquilo que diz, concordo, mas há aqui uma nuance diferente. A cultura do voto. O povo tem pouca cultura de voto. O povo, nós, povo português, temos pouca cultura. Temos cultura de ir ao futebol, que eu também vou. Não tenho nada contra isso, mas temos cultura de ir votar a eleições para os clubes futebolísticos, que eu também vou. Não tenho problemas, mas há pouca cultura de voto. Se calhar, naquelas disciplinas que temos nas escolas de formação cívica, cidadania, se calhar podia haver um verdadeiro incentivo ao voto, criar essa tal cultura de voto. Tenho a certeza que este não é o estado ideal da nossa democracia. E quanto mais abstenção houver, menos democracia vamos ter, porque a democracia tem que ser representativa. E se não tivermos o voto das pessoas, a maior parte das pessoas não elege este governo. Este governo que está prestes a ser apresentado não foi eleito pela maior parte dos portugueses. Foi eleito pela maior parte dos portugueses que quiseram votar num partido. Sim, mas também não podemos obrigar. Não podemos obrigar. O sistema inverso a isto. Normalmente as pessoas dizem que, por exemplo... A não ser que o voto fosse obrigatório. Exatamente. Normalmente o sistema inverso a isto é o voto obrigatório, como no Brasil, por exemplo. Depois eu às tantas leio e vejo coisas incríveis como um Bolsonaro é eleito porque as pessoas não vão votar. Não, as pessoas vão votar no Brasil e votaram no Bolsonaro. Não é que eu me reveja na pessoa, mas a causa dos populistas não é as pessoas não irem votar. As pessoas não irem votar, se calhar, é um pouco o descontentamento com o politicamente correto, digamos, que vigorou nos últimos anos e que hoje em dia está-se a escutar cada vez mais. O próprio PS, que é o partido mais, digamos, centrão do nosso sistema político, é assim o mais central do nosso sistema político. O próprio PS, ao longo dos anos, tem vindo a perder votos. Ganhou agora face às últimas eleições, mas se formos a comparar a votação que o PS teve na primeira eleição Sócrates, com o que há agora, o número de votos, não estou a falar do número de percentagem, o número de votos, reparamos que as pessoas estão claramente a desacreditar nesse sistema. E as pessoas têm que... Lá está. Este é o binómio... Não, mas este é o binómio da política. As pessoas têm que procurar e os políticos também têm que procurar.
Se as pessoas não procuram e os políticos não procuram, a democracia não se encontra. Isto é uma história que já começou há uns anos, há umas décadas, não é? E que na altura o PSD, não sei se é este PSD, mas era o PSD, na altura chamava-se PPD-PSD. E na altura, esse tal PSD, que não sei se é este que está agora, mas esse tal PSD na altura concedeu a privados as águas, alegando que o preço da fatura das águas ia sair mais barato, tanto pela forma direta aos contribuintes, como na forma indireta à própria Câmara de Mafra, a nível de custos. Foram feitos aditamentos aos contratos e tudo mais, e chegou-se a um ponto em que aquele PSD do século XX não acertou nas previsões. Sei que os contratos estavam dependentes de um determinado consumo de água, que entretanto, com a crise de 2006-2007, esperava-se que houvesse mais pessoas a viver no Concelho de Mafra, e com essa crise houve o efeito contrário, mas esses contratos revelam alguma falta de visão política. Ninguém estava à espera de uma crise, mas toda a gente sabe que neste sistema em que vivemos há crises cíclicas. Portanto, isto tem que se acautelar. Não é? Mas este PSD, que se calhar é o mesmo do que do século passado, agora vem-nos dizer que afinal a solução que eles próprios apresentaram na altura não era boa. O que é que isto nos leva? Isto leva-nos claramente, pelo menos a mim, a uma desconfiança brutal face ao rumo que isto vai levar. Eu não sei se... Desconfiança sobre o futuro dos tomates. Sobre o futuro dos tomates. Há alguma incerteza. Eu não digo desconfiança, mas incerteza. Há uma incerteza. Até porque inicialmente foi anunciado que se iria pedir um empréstimo, que entretanto já não eram aqueles os valores, porque entretanto chegou-se a acordo. São 21 milhões. Sim, exatamente. E que às tantas não se percebe se não valia mais a pena esperar que o contrato cessasse ou se vale a pena pedir um empréstimo e pagar isto. Vamos ver. Eu não sei. Faltavam 6 anos, não é? Exatamente. Eu não sei eu não sei qual é que é a melhor solução. Só o futuro dirá. Ninguém pode dizer agora que a melhor solução foi esta. Não. Só o futuro dirá. Se de facto a conta da água a todos os municípios sofrer um corte na sua cobrança, se calhar aí vai compensar, ou certamente. Mas se não sofrer e for só a Câmara aliviada com isso, bem, é uma questão de incerteza. O que eu lhe digo é, a médio prazo, vamos ver. Eu apenas aqui descrevi como é que foram, muito sumariamente, como foram feitas as coisas. Eu não lhe consigo tomar uma posição se sou contra ou a favor, não consigo, porque tenho que ver primeiro. Agora, cabe a quem lidera, a quem é eleito, ter a mestria política de tomar as melhores decisões. Uma coisa, em relação a isto da água, nós sabemos que a decisão tomada no século XX pelo PSD não foi a melhor decisão para os municípios de Mafra. Isso hoje temos a certeza absoluta. Temos a certeza absoluta. Foi o primeiro a privatizar. Foi o primeiro. E foi o primeiro a resgatar. Exatamente. Portanto, se calhar é uma solução que não dá. Ou pelo menos nos termos em que foi acordada e depois aditada, não deu. Não deu seguramente. E em relação ao Orçamento de Câmara? Em relação ao Orçamento de Câmara, não tenho muito a dizer, porque é um pouco na linha de continuidade deste PSD. É? Exatamente. Vemos um conjunto de obras, nomeadamente o Parque Interno de Aldeiriceira, o Parque de Alcaínça. Vemos um conjunto de obras que estão agendadas. O Parque Interno de Aldeiriceira já há algum tempo. Veremos o que é que se vai fazer com a atual terminal da Mafrense na Ericeira. Já li em alguma comunicação social que a intenção é fazer um parque de estacionamento. Se o for, os meus parabéns, é uma ótima medida, porque às portas da vila, e de facto a vila precisa de um parque de estacionamento, seja ele paga ou não paga, isso os termos são diferentes, mas para albergar as pessoas que visitam aquela localidade. No que toca ao orçamento, eu não fiz uma análise a fundo do orçamento, até porque não me compete na medida em que não sou eleito, e é recente, portanto eu não vou poder falar muito a fundo do orçamento. O que eu lhe posso falar é que
pelo que li, eu não li o orçamento, li as análises. Isto é um pouco, por isso é que eu também não posso, não, li as análises do orçamento e não tive acesso ao documento, mas a ideia que me dá é que este orçamento nos traz é as obras para este eixo. Entretanto, há outros problemas que aqui surgem e que não há resposta da Câmara, problemas como a educação e como os transportes, que até agora, e volto a frisar, como a trata ao lixo, estes 3 problemas ainda não tive uma resposta. Um deles eu não aplico, um deles que é a educação, e que era uma questão que gostava de falar sobre isto. E se há bocado falei da falta de mestria política nos aditamentos e nos contratos com a Biowater, do PSD, agora também tenho que falar da falta de mestria política deste Ministro da Educação face ao ensino em Mafra. Isto não é da responsabilidade da Câmara. Estamos a falar no ensino secundário. Ensino secundário. Que não é da responsabilidade. Exatamente. Há uns anos atrás foi feita a revisão dos contratos de associação que o Ministério da Educação tinha com algumas escolas com contrato de associação, umas escolas privadas, que isto a mim ninguém me tira na cabeça, aquelas escolas, podia haver casos mal geridos, e esses casos de facto tinham que ser resolvidos. Mas aquelas escolas eram as escolas onde não havia mais nenhuma escola, muitas vezes. Aquelas escolas eram as escolas que garantiam um acesso rápido ao ensino àquelas crianças, que não tinham que apanhar transportes e andar não sei quantas horas de transportes para chegar à sua escola. Aquelas escolas, posso dizer à vontade, tinham um fim público. Eram privadas, mas o seu fim era público. Era o de servir a comunidade local. E aquelas escolas existiam precisamente para acabar com as carências da rede escolar pública a nível territorial e a nível do número de turmas. E aquilo que acontece no Conselho de Mafra, eu falo falta de mestria política, porque isto foi um bocado feito da régua e esquadro. No Conselho de Mafra, o que temos vindo a assistir nos últimos anos, não pode ser confirmado porque ainda não houve censos entretanto, mas tem vindo a crescer a população, e nomeadamente a população jovem. O Conselho de Mafra, a nível de população jovem, é o concelho que tem a maior porcentagem nos concelhos aqui à volta, limítrofes. Nenhum concelho é tão jovem como o de Mafra. Mas o que se passou aqui com as escolas de contrato de associação é que foram cortadas turmas a 2 colégios com contrato de associação, que eram o Conselho de Mafra, o Colégio Miramar e o Colégio Santo André. Foram cortadas turmas, muito bem, disseram que não havia necessidade, muito bem, mas a verdade é que a escola professora Mandelucena na Malveira e a escola básica de Ericeira, António Bento Franco, que são escolas que, quando foram programadas, construídas, eram do 5º ao 9º ano, hoje têm turmas de secundário. A escola secundária José Sarmá, que é a única escola pública do concelho, está completamente lotada. Portanto, o Partido Socialista, e neste caso o Ministro da Educação, cortou com uma solução que se calhar até a curto prazo funcionava, de termos escolas secundárias para todos os alunos de secundário. Hoje em dia não temos escola secundária para todos os alunos de secundário de Mafra. Não temos. Temos umas escolas improvisadas, depois são umas escolas híbridas que têm alunos do 5º ao 12º ano, ou ao 10º ou ao 11º. Porque, por exemplo, na Ericeira só este ano é que abriu a primeira turma, só o ano passado é que abriu a primeira turma de secundário. E isto revela falta de mestria política na medida em que não há sequer um plano para uma nova escola secundária, para uma ampliação da atual. Se calhar fazia sentido termos uma escola secundária pública na zona de Malveira, Venda do Pinheiro. Ninguém fala sobre isto. O próprio PS Mafra parece que não fala sobre isto. E então? Vamos continuar a colocar contentores nas escolas básicas para continuar a ter turmas de secundário? O que é que vamos fazer em relação a isto? É isto que nós queremos para os nossos jovens? Para a educação dos nossos jovens? É isto que eles merecem? É que Mafra, se é um concelho jovem, temos que investir na juventude. Isso o Ministério da Educação não tem sequer noção de quem tem que investir nos jovens, porque os jovens são o futuro do país. Este Ministério da Educação não sabe o que está lá a fazer. E este Ministro. Porque basicamente o corte nas escolas de contrato de associação foi feito a direito e não interessa. Foi apenas uma questão, e estou à vontade para dizer, ideológica. Foi ideológica. Não foi uma... lá está, eu volto a dizer, eu reconheço que havia questões de facto de excessos. Reconheço isso. Mas não foram todas aquelas que foram cortadas. E de facto, em Mafra, hoje percebemos que não havia excessos. Aliás, havia falta.
E por isso é que, se calhar, eu digo e recordo-me que no último Conselho Municipal de Juventude isto foi falado e toda a gente disse que de facto era uma necessidade para o Conselho. Uma escola secundária, precisamos para ontem. Precisamos de uma escola secundária nova. Ou então, de um reforço aqui das escolas secundárias da Saramago. Mas o ideal seria uma escola secundária nova, na medida, ou com instalações, pronto, uma escola nova, deslocada para a Venda do Pinheiro Malveira, nesse eixo, porque é outro polo, onde residem muitas pessoas, e onde, provavelmente, nos próximos anos, vão se fixar ainda mais pessoas, pela questão de estarmos perto de Lisboa. E depois, há aqui outra questão, que é a questão dos transportes, que eu também gostava de falar. O CDS Mafra, antes do verão, alertou para problemas relacionados com os transportes públicos, em que havia pessoas a ir de pé para Lisboa, em que havia pessoas em que já não haviam desdobramentos suficientes para os autocarros, para levar as pessoas, e que as pessoas tinham que estar à espera de autocarros de hora em hora, e que na altura houve algumas pessoas a insurgirem-se contra o CDS, que era tudo mentira, não havia ninguém a ir de pé, e que se iam de pé não havia nenhum problema. Problema há, porque vamos lá saber diferenciar as coisas. Uma coisa é um autocarro da Carris ou da Rodoviária de Lisboa, que estão feitos para poder levar pessoas em pé. Pronto, as pessoas vão seguras. Outra coisa são autocarros de turismo, que são os autocarros todos da Mafrense, são autocarros de turismo, e que os autocarros de turismo as pessoas não podem ir em pé, mas vão. Eu vou-lhe dizer um exemplo prático de quando é que as pessoas vão em pé, e nomeadamente são os jovens. À hora de saída das escolas, o autocarro, a maior parte das vezes que o autocarro sai daqui de Mafra, faz o eixo Ericeira-Mafra, depois vai até à Málvara, vão pessoas em pé. De manhã, há autocarros, bem cedo, em que as pessoas vão em pé. Isto era um problema que o CDS alertou, na altura fomos criticados, e que pelo visto agora toda a gente anda a confirmar. Portanto, tem que ser feitas diligências, tem que ser feito algo, não sei o quê. Quer dizer, saber sei, reforço de carreiras, não é? Porque esta redução nos passos está-se a revelar uma faca de dois gumes, não é? Nós hoje em dia pagamos menos por um passe, mas se calhar está-nos a sair caro. Nós pagamos menos por passe, mas como é que as transportadoras, as empresas baixaram, o preço baixou assim porquê? É que, por exemplo, em agosto, houve notícias a dizer que o Estado não estava a pagar às empresas esse diferencial. E os municípios também. E os municípios também. Mafra, acho que é 1,5 milhão. Eu sei que sim, estão a contribuir com isso, mas repare, eu não vou falar do que não sei. Eu não sei até que ponto é que tem que ser o Conselho de Mafra a transferir esse dinheiro para... Ou se tem que transferir primeiro para o Estado Central, e o Estado Central depois vai pagando, neste caso, à Barraqueiro, à Mafrense, ou se tem que ser diretamente o Conselho de Mafra. Eu sei que houve um investimento da Câmara de Mafra. Sim, exatamente. Mas veremos como é que isto termina, porque isto, de facto, há quem diga que isto foi uma medida eleitoralista, há quem diga muitas coisas. Mas a qualidade do serviço piorou, isto podemos dizer à vontade. E quem alertou primeiro foi o CDS, mas isso não interessa. O que interessa é mesmo a solução que tem que ser encontrada para isto, mais autocarros para as pessoas, ou então no limite que se abra a concorrência, a livre concorrência aqui no Conselho de Mafra, que apareçam outras empresas a prestar o mesmo serviço, e com isso o preço não sei se baixa ou se mantém, mas pelo menos há mais serviço, e pronto, e o monopólio da barraqueira aqui no Conselho de Mafra não fica intacto, porque assim, a mim não me afeta nada ter um monopólio a gerir os transportes de Mafra, ou ter uma situação de monopólio. A mim afeta-me é que o serviço seja mal prestado ou não seja prestado. E se de facto se analisarmos a rede de transportes em Mafra, e a rede de transportes em Mafra, como esteja a lembrar, temos autocarros e comboio, tanto um como o outro. Um funciona, mas mal, que é o carro dos autocarros, e os comboios vão funcionando. Isto é uma visão que eu tenho para o Conselho de Mafra,
que é contrária àquilo que se passa atualmente e que se eu acho que o Conselho de Mafra, para dar o próximo passo, tem que fazer isto. Eu vou-lhe dizer o que é que é. Uma das particularidades hoje em dia do Conselho de Mafra é que todos os dias centenas de pessoas vão para Lisboa trabalhar. Eu não critico quem vai, é uma particularidade. Mas o que é facto é que as pessoas têm necessidade de ir para Lisboa à procura de trabalho. E acho que o próximo passo que o Conselho de Mafra tem que dar, a nível económico, e este passo pode ser apenas a nível económico, mas depois vai ser a nível social, é nós criarmos mais postos de trabalho no Conselho de Mafra. Este Executivo Municipal tem-se batido por criar uma rede de transportes de Ericeira a Lisboa, em que atravessa a tal linha que eu falei, por melhorar a qualidade desse serviço. Melhorou as estradas, construiu parques intermodais e, de facto, cria aqui uma corrente em que as pessoas vão todos os dias para Lisboa, ao final do dia voltam. E o próximo passo que eu lhe digo, o próximo degrau de qualidade que Mafra tem que dar é precisamente a criação de postos de trabalho aqui. Por várias razões. Mas estão-me a vir duas razões à cabeça agora. Primeiro, porque as pessoas não têm que ir até Lisboa para trabalhar. Têm o trabalho ao pé de casa. E depois, por outra coisa, porque nós estamos a criar dormitórios no Conselho de Mafra. E falando até na perspectiva política de há pouco, as pessoas não se identificam com a terra, às vezes não se identificam, porque estão só aqui a dormir. Aos fins de semana, se for preciso, estão em casa ou vão para outros sítios, e não há identificação com a terra. Isto não é um problema, isto é uma característica. Agora, para Mafra dar o próximo passo, isto não pode ser tanto assim. Ou não deve ser tanto assim. E eu creio que, com a criação de mais postos de trabalho em Mafra, e atenção, Mafra é um concelho que não tem desemprego praticamente, tem níveis de desemprego tão baixos que se pode considerar que não tem desemprego. Agora, porquê é que não tem desemprego? É porque as pessoas vão para Lisboa trabalhar. Porque se as pessoas se fechassem em Mafra e dissessem, não, eu agora tenho que arranjar um emprego em Mafra, as pessoas não arranjavam emprego. Não arranjavam emprego. E esta estabilidade do Conselho de Mafra e esta progressão que o Conselho de Mafra, vejamos, Sintra já deu esse passo, Cascais já deu esse passo, Torres Vedras não deu esse passo. E vemos como está Torres Vedras. Torres Vedras nos anos 90 era aqui, ainda é hoje em dia, mas pronto, falava-se na capital do Oeste, era a grande cidade do futuro. Não é. Porque Torres Vedras tem esse problema que aliás, tem mais do que Mafra, tem mais empresas do que Mafra e mais postos de trabalho do que Mafra, a cidade de Torres, mas mesmo assim ainda falta. Todos os dias em Torres Vedras vão pessoas para Lisboa, centenas de pessoas para Lisboa em autocarros. Lá está, não é um problema as pessoas irem para Lisboa. A situação em que vivemos não é um problema, mas eu considero que melhor do que isto, eu não estou a dizer que temos é mau, não é isto, é para darmos o próximo passo, para mim o futuro é isto. Para mim, um presidente com visão, um presidente de Câmara, uma autarquia com visão de futuro é isto. É pegar em Mafra e fazer Mafra dona de si própria na medida do possível. Claro. Já não existem parques industriais, porque é que as empresas, como é que se resolve, quais são as soluções para fixar as empresas e criar soluções acessíveis para que as empresas se fixem nos parques industriais? Olha, em primeiro lugar, Mafra neste momento está munido de muitas pequenas e médias empresas. Isto é bom. E as pequenas e médias empresas olham a custos para se fixarem. Há as grandes empresas também que isso, repare, vamos lá ver como é que se traz uma grande empresa para um concelho, para uma terra. Eu estaria a ser mentiroso e enganador se eu tivesse uma forma política imediata já para as trazer. Não, isto é feito através de negociação. É feito através tem que se criar um clima empresarial com cada empresa para elas virem. É verdade que esse trabalho tem vindo a ser feito. Tem, aos poucos tem vindo a ser feito. Hoje temos mais empresas de maior dimensão do que tínhamos há uns anos. Mas a verdade é que nós olhamos à volta. Olhamos, por exemplo, a Vila Franca de Xira. A Vila Franca de Xira também sofre do mesmo problema de que é dormitório. Mas Vila Franca de Xira tem muito mais atividade empresarial do que Mafra. Vila Franca de Xira está, se calhar, sensivelmente à mesma distância de Lisboa. Está a perceber? Eu não estou a dizer que quero criar Mafra uma Vila Franca de Xira. Mas quero fazer de Mafra. Acredito que Mafra pode ser um concelho em que as pessoas mantenham a qualidade de vida e melhorem ainda mais a sua qualidade de vida com o que têm aqui.
porque há mais qualidade de vida em Mafra do que há em Vila Franca de Xira, mas só que no dia em que nós conseguirmos ser autossustentáveis a nível de emprego, claro que a dependência de Lisboa é sempre boa. Um dos motivos pelo qual a Ericeira tem este boom turístico é porque tem o aeroporto em Lisboa. Não tínhamos dúvidas. A Nazaré não tem... O boom turístico da Nazaré ou de Peniche não é idêntico ao da Ericeira. A Ericeira está mais perto de Lisboa e ganha com isso. Mafra está perto de Lisboa, ganha com isso. A Venda do Pinheiro e a Malveira ganham muito em estar perto de Lisboa. Mas só que Mafra poderá passar a ganhar mais no dia em que estabelecermos uma economia local mais competitiva, com maior número de empregos para dar às pessoas, porque as pessoas hoje têm a necessidade tremenda de ir trabalhar para Lisboa. E eu, que trabalho em Mafra, dou-me por contente e sinto-me um sortudo e um privilegiado, porque é muito raro alguém da minha geração conseguir trabalhar no Concelho de Mafra. É muito raro, é muito difícil. Conseguir se estabelecer no Concelho de Mafra é muito difícil. Há pessoas que trabalham em restauração e tudo mais, mas têm sempre, ou criam o seu próprio negócio, ou acabam por querer ir para Lisboa porque há mais oferta e melhor oferta. Olha, tal como lhe disse, é preciso criar uma escola secundária. Tem que ser, a não ser que os números de população de hoje para amanhã... Mas vamos esperar por 2021 ou isso não é solução? 2021 a descentralização da educação, que vai ser obrigatória, por isso. Vamos ver, é assim, tal como lhe disse, é para ontem a escola. Mas estas coisas na vida política são muito sensíveis, não é? E hoje está um governo, amanhã está outro, hoje está uma autarquia, amanhã está outra. E isto são coisas que não dependem apenas de nós e da nossa opinião. Mas o desejável seria para ontem. Uma escola secundária em Mafra. Uma nova, não é? Uma nova escola. Ou nova, ou aproveitamento de um espaço que desse... Pronto, um novo espaço mais vagas de escola pública para os jovens. Pode-se acrescentar nas escolas de Saramago, não sei para onde, porque aquilo não tem mais para onde crescer, ou então criar uma nova, e acho que o que faz sentido é criar naquela linha Venda do Pinheiro Malveira, ali naquela zona, porque há muita gente a viver ali e perspectiva-se que mais gente poderá viver lá se de facto, exatamente, se houver condições. E pronto, e o que a juventude precisa basicamente é educação, trabalho e com isso ter qualidade de vida. O que eu tenho a dizer em relação à Mafra, ao CDS e a mim próprio, porque esta entrevista também é a mim próprio, o meu enquadramento é o tempo que é o menor dos tempos que eu tenho a dar, que é, eu vou continuar cá porque for preciso para o meu partido e para a minha juventude partidária. Sou apenas mais uma enxada para se usar. Estou cá na perspectiva de acrescentar valor e não de ser eu o valor. Não. Eu acho que nós devemos estar na política pelo sentido ou na ótica de contribuir para um bem comum. E nesta perspectiva considero-me um centrista, gosto muito do meu partido, que vai ter novos desafios daqui em diante. E por fim, Mafra. Eu sou de Ericeira, Concelho de Mafra. Ericeira é a minha terra, gosto muito da minha terra e tenho a esperança de que um dia possa ser esta terra ainda mais valorizada pelos responsáveis políticos. Temos um porto de pesca que ninguém sabe o que está a ser feito lá. Sabe-se que foi aprovada uma obra e a obra ainda não se percebeu o que é que está. A população não faz ideia do que está a ser feito. Vemos lá umas máquinas, mas não sabemos. Sabemos que a Ministra do Mar veio cá há 2 anos atrás, e eu ouvi isto, a prometer-nos. Ia fazer um folclore enorme. Entretanto, essa Ministra do Mar já não é a Ministra do Mar. E depois, a segurança. Uma vila sem segurança não é uma vila que saiba acolher pessoas. Tem sido um problema dos últimos meses e espero que seja resolvido. A nova esquadra da GNR tem colocado alguns problemas a nível de localização. Há uma queixa das pessoas que não se vê na rua polícias, vê-se carros de polícia a passar, mas polícias a patrulhar nos largos típicos que sempre se patrulhou, deixou de se patrulhar tanto. Eu não digo que se deixou de se patrulhar tanto. Provavelmente a culpa não há de ser dos próprios GNRs, provavelmente, e é o que se diz,
têm falta de meios, nomeadamente humanos, falta de homens e mulheres para desempenhar esse serviço. E pronto, eu acho que tocámos aqui em alguns pilares, que é como a educação, a segurança, a economia, e a juventude no meio disto tudo, como é que vai ficar? E acho que para melhorarmos a vida à juventude de hoje e para darmos melhores condições à juventude de amanhã, temos que começar a trabalhar nestas áreas em Mafra, que eu acho que são as áreas que carecem de uma ação. Às tantas nem tem que ser direta na Câmara. E eu vou terminar com um elogio precisamente à Câmara. Porque se há trabalho que a Câmara faz bem, e nós não tocámos nesse ponto aqui, é precisamente nas questões de ação social. A Câmara trabalha muito bem com os parceiros, com as instituições do Conselho de Mafra. A Câmara desenvolve um trabalho muito interessante, que depois se reverte para nós, contribuintes, num alívio de despesa, que é para continuar, para reforçar, porque esse é um dos motivos pelos quais as pessoas ainda acreditam, há pessoas a acreditar nos políticos, na política, é no sistema, porque entre ter um Estado centralizador, em que tenha mais custos, e ter um Estado congregador, que se calhar não tenha tantos custos, mas que congregue mais as pessoas fora do espectro político, isso é o desejável. É conseguirmos ter uma política participativa sem ter que ter aquele bicho-papão enfadonho da política, mas sim a participação na comunidade, porque participar na comunidade é política. Seja de esquerda, direita, centro ou fora do espectro, tudo isso é política.